Aleluia! Lucas 4, um resumo, Jesus disse: eis que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos cativos, pôr em liberdade os presos, restaurar as vistas dos cegos, curar, transformar, mudar vidas. Então Jesus deixou bem claro que esta é a verdadeira função do Espírito Santo de Deus, e não foi assim que Jesus foi usado? E muitos estão no tempo de hoje dizendo que tem unção, que tem fogo, que tem poder, e não são usados dessas formas assim. Muitos dizem profetizar, ter visões, ter sonhos, mas cadê essa obra de libertação, de cura, de transformação de vida? Não tem. Na verdade, essas pessoas que dizem ter esse fogo, essa unção, na verdade não são nem libertas e provavelmente nem se converteram ao Evangelho. Jesus deixou muito claro: o Espírito de Deus vem para nos capacitar para pregar o Evangelho e libertar a todos e transformar histórias. Agora a coisa ficou complicada para muita gente que diz que tem unção, que tem poder, que tem fogo, que vê isso, que vê aquilo outro, que ouviu a voz de Deus. Mas aqui a gente quer ver as evidências desse mover. Nós queremos ver o resultado. Quando pula tanto, quando faz tanta coisa, mas eu quero saber. Ou melhor dizendo, Deus quer saber. Cadê a mudança? Cadê a transformação? Cadê a cura? Quantas pessoas estão sendo curadas e libertas de verdade com esse vulgo poder que as pessoas dizem ter? Quem está falando isso é Jesus. E agora, você vai dizer o quê? Vai contestar? Vai achar, pensar, especular, pensar da sua maneira? Não, querido. A unção do Espírito de Deus, Jesus disse, repito, veio para curar, libertar, como ele disse, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Observe o exemplo dos discípulos que vieram depois de Jesus, seguiram na mesma pegada de Jesus, fizeram sinais até maiores que Jesus fez. Busque essa unção verdadeira. Uma outra ação do Espírito Santo está no mesmo texto. Jesus é batizado nas águas, depois é batizado no Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Olha a petulância do diabo. Agora, se o diabo se levantou contra Jesus, o Filho de Deus, não vai se levantar contra uma geração que não lê Bíblia, que não ora, que não se consagra, que não foge do pecado? Meu irmão, e no entanto, queridos, o Espírito Santo leva a gente para situações, para prova, para luta, para guerra, para batalha, leva sim, para forjar o nosso caráter, para que sejamos crentes verdadeiros, maduros, ousados, com autoridade. Ninguém amadurece rindo, ninguém cresce sem dor, e como se costuma dizer, as maiores batalhas são dadas aos melhores guerreiros. Deus está forjando, Deus quer forjar o seu caráter, te tornar uma pessoa cheia de unção verdadeira para vencer tudo. Em 1 Samuel 16 mostra que Davi é ungido como rei de Israel na frente de toda a família. Assim que ele termina de ser ungido, diz a palavra, o Espírito Santo, o Espírito de Deus se apoderou dele. Então você conhece o resto da história? Foi ungido rei, mas passou 13 anos para assumir o reinado, meus queridos. Então essa unção do Espírito Santo veio para quê, meu amado? Sabe para quê? Para dar força, para dar resistência, para dar perseverança, para ele não desistir de crer. Mas também aconteceu uma coisa logo em seguida, depois dessa unção do Espírito. Sabe o que? Ele venceu o gigante Golias. Então procure ver quem é Davi antes da unção do Espírito e depois da unção do Espírito. Venceu tantos outros gigantes, venceu tantas outras batalhas. O Espírito Santo de Deus vem para nos dar até mesmo força física, para a gente poder combater, perseverar no que tem que fazer diante de Deus. Agora você olha para todos esses homens da Bíblia, os profetas, os sacerdotes, os juízes, os homens que foram erguidos, pessoas pequenas, pessoas aparentemente frágeis, o menor da família, jogados no fogo, outros jogados na fornalha, outros jogados dentro do tacho fervente de óleo, outros jogados de cima de muralhas. Homens que foram perseguidos, atacados de todas as formas. Mas uma coisa você não vê na vida desses homens: tristeza, abatimento, eu vou desistir, eu vou recuar, eu vou voltar atrás, eu desisto de servir a Deus, eu vou negar a Deus. Não, eles não faziam isso. Pelo contrário, eles venciam todas as batalhas que se levantavam contra eles, e o nome do Senhor era glorificado. Por quê? Porque eles eram revestidos do Espírito Santo. Leia os textos, que os textos dizem isso. E o Senhor era com ele, o Espírito veio sobre eles, e eles venciam tudo. Quem desiste, quem recua, quem volta atrás, quem abaixa a cabeça, é porque não tem a presença real do Espírito. Pensa comigo, meus amados.
Todas as pessoas que você ouve por aí dizer que tem unção do Espírito, que foi batizado no Espírito Santo, que tem poder de Deus nas suas vidas, cadê os sinais na vida dessa pessoa? É só o roda-roda, o pula-pula, falsas profecias, visões e tudo mais? Cadê os sinais? Cadê o que Jesus disse? Curar, libertar, restaurar a vista de cegos, hein? Libertar as pessoas dos traumas, das frustrações, os oprimidos. Cadê essa unção? Cadê a manifestação na vida dessa pessoa que diz que tem o Espírito Santo de Deus na vida dele? Ou, então, na verdade, o que essa pessoa diz ter é mentira, engana, não tem nada. Mas eu quero te dizer, busque ao Senhor, porque Ele tem desejo de fazer o que fazia com Jesus e com os discípulos. E Jesus disse: vocês poderão fazer coisas maiores do que eu faço, porque eu vou para junto do meu Pai. E mais uma vez eu afirmo para vocês, qualquer pessoa que você vê por aí, dizendo que tem unção, que tem fogo, que tem poder, que é batizado no Espírito Santo, que é usado por Deus, mas não tem vida de oração, não lê a palavra de Deus, não foge do pecado, dá mau testemunho por vários lugares que passa. Quem tem a unção do Espírito Santo de Deus, por onde passa, deixa a marca de Cristo, deixa o bom perfume de Cristo, e não deixa uma trilha infernal de confusão, de contenda e de escândalo, queridos. Como é que alguém diz ter unção, ter poder de Deus, se não busca a face dele, se não anda em santidade? Não se deixe enganar. Até Jesus disse: pelos frutos nós conheceremos. Agora busque ardentemente, diga para Deus: Deus, eu quero uma unção verdadeira, eu quero ser usado com sinais e maravilhas, eu quero fazer o que os discípulos faziam, o que você fazia, Jesus, eu quero ser usado como instrumento de libertação.